trabalho, os amigos da área de recursos humanos e os empresários de maneira geral. Voltamos a nos encontrar nesse canal e desta vez para comentarmos a respeito das normas regulamentadoras. Aliás, iniciarmos as normas regulamentadoras, que é a parte que mais interessa em termos de legislação sobre segurança do trabalho. A lei que versa segurança e medicina do trabalho, a Lei 6.514, ela é distribuída por várias, inúmeras normas regulamentadoras. E hoje nós estaremos, vamos assim dizer, mais focado naquela que eu considero talvez a principal das normas regulamentadoras, que é a norma regulamentadora número 1. Se obedecidas as normas regulamentadoras, principalmente a ANR número 1, nós não teríamos ou não teremos penalizações previstas na lei. E, embora nem todo mundo implemente esta norma regulamentadora. Esta norma regulamentadora, na verdade, na minha opinião, volto a enfatizar, ela é a melhor das normas regulamentadoras, porque de uma forma sintética, ela conduz ou esclarece absolutamente tudo aquilo que se faz necessário em termos de segurança do trabalho. Anteriormente, esta norma recomendava até a obrigatoriedade das empresas punirem os que não a respeitassem, o que de certa forma ajudava no cumprimento, embora ainda seja possível isso daí. O desrespeito consciente às normas de segurança ou orientações previstas na legislação ou normas internas até da própria empresa permite que a pessoa que desobedeceu seja punida. Bem, a carruagem andou e com ela surgiram algumas alterações nesta norma NR número 1 e sinteticamente nós estaremos enumerando-as. O objetivo continua a de estabelecer disposições gerais, seja no campo de aplicação, os termos e condições das normas regulamentadoras sobre segurança e saúde no trabalho, sendo que o seu campo de aplicação, tanto para empregadores como para empregados, sejam urbanos e rurais, continua a mesma coisa. Aliás, nesse último caso, nada mais justo e necessária a sua inclusão quando eu estou falando de legislação que atinja a área rural. Vale esclarecer ainda que a observância daquilo que está contido na norma regulamentadora é obrigatória pelas organizações, pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público que possuem empregados regidos pela CLT. Nós poderíamos estar dizendo ainda, em continuidade, que é permitido que os representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização, quando ela ocorre nas empresas, através de seus prefeitos legais de segurança e saúde no trabalho, cujas informações as empresas devem fornecer à fiscalização e empregados que atuam na área ou que estejam envolvidos de uma forma direta ou indireta podem acompanhar esse tipo de fiscalização. Essa ANR determina ainda os procedimentos a serem adotados no caso de acidente do trabalho ou doenças relacionadas ao trabalho, bem como medidas que eliminem as possíveis causas com o auxílio dos trabalhadores, eliminando os fatores de risco individuais e coletivos. Vejam como que essa norma ela é absoluta, vamos assim dizer, quando ela faz determinadas orientações e
exige uma série de providências. As orientações que a norma regulamentadora comenta poderão ser feitas em treinamentos por profissionais qualificados que forneçam certificação, em manual ou normas por escrito, diálogos, a exemplo do DDS. Aliás, DDS é uma ferramenta que eu recomendo muito e que significa diálogo diário de segurança, onde nas empresas, se porventura a empresa adota esse critério, antes do início do expediente, seria feita uma reunião prévia às atividades, rápida, onde é falado algumas coisas ou atualizados procedimentos de segurança ou comentado alguma coisa de interesse comum. Então, esse DDS vai permitir uma série de vantagens e essas orientações podem até mesmo serem digitais. Existem empresas que têm canais de comunicação com os empregados, isso daí também poderia ser digital. Devendo permitir, no entanto, a verificação a qualquer tempo, sua validade jurídica, que possa garantir a sua autenticidade, acesso à fiscalização e direito dos trabalhadores. Quando se fala de treinamento inicial, aquele que nós chamamos de treinamento de integração, deve ser efetuado antes do início das atividades do trabalhador. Eu sugiro a adoção, inclusive, de um anjo da guarda para esses trabalhadores, aqueles que estão começando na nossa empresa. Esse anjo da guarda absolveria este novo colega, este novo trabalhador, fazendo com que ele, anjo da guarda, passasse a orientar esse novo colega a forma correta de proceder, os equipamentos de proteção individuais ao serem utilizados, o que é o mapa de risco, quais são os riscos da atividade, e assim sucessivamente, fazendo com que este trabalhador, embora recém-admitido, absorvesse com alguém que obedecesse rigorosamente às normas e critérios de segurança, passasse a agir de uma forma igual. Ou seja, nós estaríamos eliminando os possíveis problemas ou vícios que o trabalhador teria trazido de outras empresas e estaria sendo corrigido exatamente nesta ocasião através do uso do anjo da guarda propriamente dito. Bem, se houverem mudanças estruturais de procedimentos, nos riscos, ou até mesmo quando ocorre um acidente grave, com morte, por exemplo, deve ser revisto e providenciados novos treinamentos, sejam teoricamente ou na prática. O empregador deve manter um projeto pedagógico disponível para a inspeção do trabalho, a ponto de quando chegar, por exemplo, um fiscal, alguém que o esteja atendendo, diga a ele exatamente o que a empresa faz, o que ela evoluiu, o que ela efetivamente atua e age em função da defesa da segurança no trabalho e da saúde do trabalhador. Outro órgão que de repente também pode estar se envolvendo na empresa são representações sindicais. E essas representações sindicais, bem como a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, devem, através de seus componentes, estarem aptos a esclarecer possíveis dúvidas, tanto à fiscalização quanto aos trabalhadores de maneira geral. Aliás, quando nós fazemos um treinamento aos componentes da CIPA, ou a brigada de incêndio, por exemplo, nós fazemos com que eles fiquem efetivamente habilitados a executar esse tipo de atividade. Bem,
As empresas, de maneira geral, ou sejam os empregadores, de acordo com a legislação, cabe ou devem fazer cumprir o seguinte: cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares, principalmente as ordens de serviço sobre segurança. O que são as ordens de serviço sobre segurança? São normas internas que as empresas criam, definindo os procedimentos seguros que devem ser usados e utilizados durante o expediente de trabalho nas atividades do trabalhador propriamente ditas. Essas ordens de segurança fazem com que os trabalhadores, de maneira geral, fiquem cientes e conscientes daquilo que é realmente necessário cumprir. Isso ajuda muito, mas muito mesmo, quando o trabalhador é orientado. Ele não pode, inclusive, negar de que ele foi treinado ou que ele foi orientado. Desta forma, tudo será para melhor. Outra coisa que as empresas devem fazer também é divulgar entre si, ou seja, nos diversos setores e áreas da empresa, as medidas de segurança, bem como os riscos existentes e medidas de controle que existam ou que irão existir desde o início de cada um dos empregados que forem admitidos. É importante isto. Vejam que com essas providências e outras que ainda nós vamos citar, os trabalhadores ficam cientes e conscientes do que deve ser feito, como deve ser feito e por que deve ser feito. Com isso, evidentemente, evitam-se enormes problemas que fazem com que os trabalhadores possam vir a serem expostos propriamente ditos. Submeter-se aos exames médicos previstos na ANR, bem como a aplicação das mesmas, na verdade, uma providência, vamos assim dizer, necessária para que seja feito, vamos assim dizer, todas as providências que se fizerem necessárias propriamente dito. Outras coisas que de repente nós podemos estar divulgando aqui para vocês é que a Secretaria do Trabalho, por meio da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, é o órgão competente em matéria de segurança para propor as normas de atuação e supervisionar as atividades pertinentes à segurança e saúde do trabalhador. Também efetuar a CAMPAT, a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes, fiscalizar o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, que a maioria das empresas usufrui, fiscalizar os prefeitos legais do Serviço de Segurança do Trabalho, basicamente em todo o país, participar da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, o conhecido PNSST, conhecer, em última instância, os recursos voluntários ou de ofício proferidas por órgãos apropriados, competendo ainda a Secretaria, fiscalizar os prefeitos legais enumerados, devendo a autoridade regional impor as penalidades, se assim for necessário. Mas vamos ao mais importante. O que é que os trabalhadores devem realmente fazer? Cumprir e fazer cumprir as disposições legais pertinentes. Vejam que não é apenas cumprir, mas fazer cumprir, claro que utilizando os meios legais, e que isso significa, em síntese, educar os trabalhadores a obedecer às normas e regulamentos sobre segurança e saúde no trabalho. Ora,
um trabalhador orientado, educado e treinado, ele com certeza vai ficar sabendo daquilo que deve ser feito, como deve ser feito, por que deve ser feito e evitar uma inúmera série de consequências que poderia estar atingindo ele ou até mesmo um outro colega de trabalho. Os trabalhadores ainda, não só a empresa, devem informar os demais colegas sobre os riscos existentes nos locais de trabalho, podendo de forma bem estruturada utilizar o mapa de risco setorizado ou um manual específico por setor, devendo constar nesse manual as medidas de controle adotadas para reduzir ou eliminar os riscos. Deve também ser uma obrigação dos trabalhadores disponibilizar os resultados dos exames médicos e complementares a que todos foram submetidos e seus possíveis diagnósticos, bem como também deve chegar ao conhecimento dos trabalhadores as avaliações ambientais realizadas, a exemplo do PPRA, PCMAT, se for na indústria da construção civil, laudos ambientais, o próprio Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o PCMSOL, e assim sucessivamente. Porque os trabalhadores, sabendo da existência disso e as obedecendo, com certeza nós teremos aí um controle mais que absoluto sobre os riscos e as providências a serem tomadas. Quando eu falo de elaborar ordens de serviço sobre segurança e medicina do trabalho aos trabalhadores, eu falo que os trabalhadores também devem divulgar as ordens de serviço que receberam, dar ciência aos demais colegas de trabalho, e a empresa deve, quando distribui essas ordens de serviço, protocolá-las para que ela fique documentada a respeito de que efetivamente fez o treinamento. Uma dessas ordens de serviço deve ser quais os procedimentos que os trabalhadores, de maneira geral, devem adotar em emergências. O que fazer se ocorrer uma emergência dentro da empresa propriamente dito? A maioria das empresas adotam a brigada de emergência ou brigada de incêndio, e esta conduz os procedimentos, embora todos devam contribuir e até mesmo participarem da remoção do pessoal em áreas de risco em casos de emergência. E é o que normalmente nós fazemos nas empresas que nós atendemos. Bem, como vocês verificam, esta norma regulamentadora de número 1, ela sintetiza basicamente quase tudo aquilo que deve ser feito dentro de uma empresa. E me causa um pouco de espécie que a maioria das pessoas não ligam para esta norma regulamentadora, não a atende eficientemente e se atende ou faz de uma forma parcial, mas se seguida vai estar resolvendo basicamente todos os problemas que deveriam ser regularizados dentro da empresa. Bem, fica aqui a nossa dica, fica aqui a nossa recomendação para que estudem esta norma, apliquem essas recomendações e vocês terão com certeza uma empresa segura, com trabalhadores conscientes e seguros também, e tudo se tornará muito melhor. Eu solicito a todos vocês que deem um like neste vídeo. Se possível, façam a inscrição, porque nós vamos estar fazendo estes comentários a respeito de todas as normas regulamentadoras, e aqueles que forem inscritos no nosso canal estarão recebendo elas automaticamente. Fica aqui o nosso grande abraço, o nosso muito obrigado pela paciência de estar nos ouvindo, e que, se Deus quiser, nós vamos estar fazendo de uma forma constante, atingindo a Lei 6.514 de uma maneira geral. Até outra ocasião, se Deus quiser, e que Deus fique com vocês
e nos ajudem a ajudar todas as pessoas. Muito obrigado.